Glória, graça e paz, gente. 8 horas da noite. Vamos para mais uma live da Semana Profética e Apostólica. Hoje nós vamos estar falando sobre a relevância do profético e do apostólico, junto com o queridíssimo apóstolo Léo, o apóstolo Leonildo. Enquanto o apóstolo Léo vai se posicionando aí, vamos chegando, pastores, apóstolos, pessoal do grupo, da rede. Sejam bem-vindos. Batista, boas-vindas. Silvana Mendes, pastora Fabiana Almeida. Pastora, essa aqui é para não perder por nada. Tatiane Cristina, apóstolo Marcos Paulo. Vamos lá, vamos chegando. Enquanto isso, vocês podem fazer uma gentileza, gente. Clica nessa setinha aí, marca o nome de um pastor, marca o nome de um apóstolo, marca o nome de um profeta, é alguém que você sabe que tem um chamado ministerial forte. O apóstolo Léo já está ali online, aguardando. E nós vamos ter que aproveitar bastante, gente, esse tempo, essa horinha. Eu já estou avisando aqui no grupo do Zap que estamos online. Eu quero que vocês peguem uma caneta, eu quero que vocês peguem um papel e anotem as pérolas que vão ser liberadas aqui, gente. Anotem o ouro, anotem as pérolas. Então eu já vou. Pastor Elmir, seja bem-vindo. Rodrigo, Mendes, Liliane. Pessoal, já vou abrir então para o apóstolo Léo, para a gente não perder tempo. Vou dar uma breve palavra aqui de apresentação e depois os que chegaram no começo são muito privilegiados. Os que chegarem atrasados eu vou orientar que depois entrem no YouTube e recebam pelo YouTube. Sempre digo que quem chega antes recebe a unção em tempo real. Pastor Beto, maravilha, gente. Então, chamando o apóstolo Léo aqui. Vamos aproveitar esses minutos. Graças a Deus, né, gente? Fala, homem de Deus! Shalom, shalom. Shalom. Deus te abençoe, meu irmão. Que honra ter você aqui comigo hoje. Que alegria para nós. Sei que você está trabalhando, né, apóstolo? Está na correria aí? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estreitarmos relacionamentos, né? Eu não tenho lembrança muito de nossa conexão, ela foi muito pequena lá há muitos anos também, mas com alegria me disponho para cooperar naquilo que o irmão acha que a gente pode contribuir. Amém. Deixa eu ajeitar minha tela aqui. Gente, apóstolo Léo com vocês aí. Apóstolo Léo é uma autoridade de alta patente, se eu puder dizer assim, na questão apostólica e profética a nível nacional e a nível mundial. Apóstolo, a primeira vez que eu li o seu nome foi numa apostila que eu li há muitos anos atrás. Eu lembro que era uma apostilinha que ela era escrita só na metade da página, assim, tinha um espaço em branco do lado, e eu acho que falava sobre... Você lembra disso? Você falava de intercessão profética e tinha uma revelação de que um anjo cortou a palavra Brasil e se transformou em Israel. Isso Sim, tem... sim. É uma história bem conhecida. Mas o que está acontecendo aqui, apóstolo, Sim. nós estamos trabalhando com um grupo de pastores, de profetas, de apóstolos que já têm acompanhado as nossas lives há algum tempo. E essa semana Deus colocou no meu coração de falar com mais ênfase, com mais propriedade sobre o apostólico e o profético. E cada dia a gente está entrando em alguma área. Então ontem eu tive uma live com o apóstolo José Maurício. Amanhã de manhã o apóstolo Coraiola vai falar comigo sobre atos proféticos. E depois, na quinta, o apóstolo Gelson Becker vai falar sobre ativação profética. Mas o Espírito Santo me colocou no coração de pedir para o irmão falar um pouco sobre a relevância do profético e do apostólico nos dias de hoje. Eu entendo que
o céu está gritando para que os apóstolos e profetas se posicionem nesses dias. Eu não sei se eu estou errado, mas eu sei que o irmão tem muito mais autoridade e experiência nesse assunto para compartilhar. Então fica à vontade para falar. Estou aqui para aprender também, viu? Amém. A gente vai fazendo em forma de entrevista, dando. Você pode interromper, eu coloco, eu te ouço, você me ouve. A gente troca experiências e também embasa um pouco o que nós temos de experiência, embasado também nas escrituras. Eu acho que é fundamental, porque foi para isso que os apóstolos primeiros, né? A função deles era fundamental. Então, nós Amém. temos a primeira atividade então, apostólica, ela tem a ver com fundamento. Por quê? Porque em Efésios 2, versículos 19 diante, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele trabalha mostrando que Deus tinha um povo que não era de sangue judeu, que não eram hebreus de nascimento, mas que seriam incorporados na nação santa, no povo de Israel. Então ele trabalha dizendo que Deus vai trazer de fora um povo. E isso era um mistério que estava escondido. E ele diz então assim que vocês, gentios, já não são estrangeiros, já não são forasteiros, mas concidadãos dos santos. Esse concidadão dos santos significa que vocês agora não são estrangeiros quanto a Israel. Vocês agora entraram para a comunidade. E agora são família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, e vocês também juntamente são edificados para morada de Deus no Espírito. Então, ele diz, tinha uma nação, tinha um templo, e eles eram a família, era o primogênito, era o que Deus tinha na terra. Agora vocês vão ser enxertados, incorporados, não serão mais estrangeiros, e o fundamento que vocês terão é apóstolos e profetas. Então, ele está dizendo que o fundamento de nós, gentios, era aqueles 12 apóstolos judeus. Esses 12 formam o primeiro fundamento, que também depois vai ser reportado em Apocalipse como as portas da cidade santa, que tem o nome dos apóstolos. Você vai encontrar 24 tronos, que você vai encontrar que são as autoridades do antigo aliança, da primeira aliança, e as autoridades da segunda aliança, que vão juntos formar o reino. Então não tem como separar Israel da igreja. E não tem como eu esquecer de que o fundamento apostólico é judaico. Então, por que temos apóstolos ainda hoje? Por uma única razão. Primeiro que a unidade do corpo não está completa. Essa é a primeira. Eu disse única, mas essa é um preparo para dizer o que eu vou falar. E principalmente para retornar ao fundamento. Os primeiros apóstolos foram para estabelecer fundamento. Só que depois esses fundamentos foram encobertos. Foi feito outras construções em cima. E Deus quer que os apóstolos de hoje retornem a encontrar os fundamentos da nossa base judaica. E não da nossa base pagã romana. Uma das principais tarefas dos apóstolos que eu entendo é fazer a igreja voltar para os seus fundamentos originais. Onde estão nossos fundamentos? Então está nessa conexão. E os profetas. Bom, antes de passar, eu acho que muita gente pensa que acabou o ministério dos apóstolos também. Né? Eu fui criado numa denominação que dizia que os apóstolos não existiam mais e nem precisavam. E o argumento era baseado na indenização
do capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz assim, é o capítulo do amor, né, que a gente conhece. Então, eles dizem que havendo dons, passariam, mas o amor permaneceria. Havendo profecias, existe também, teriam um certo valor, um certo tempo, mas o amor permaneceria. Então, a tradição que me ensinava, dizia que não era mais necessário línguas, não era mais necessário profecias, não era necessário mais apóstolos, porque nós tínhamos, o que eles diziam isso aqui, ó. Eles falavam assim, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então eles pegavam o que é em parte ia ser aniquilado, era os apóstolos, as profecias, os dons espirituais, tudo. E o que era perfeito ele chamava de a palavra. Porque há referências no Salmo sobre a perfeição da palavra. Então eles faziam um jogo de palavras e diziam, chegou o que é perfeito, não precisa mais. Mais nada. Entendeu? O único fundamento que a tradição conservadora tem é esse. É o único fundamento para dizer que não tem mais. E o contrário, para provar que tem apóstolos, tem muitos fundamentos. Então, por exemplo, você pega Atos 14, né? Nós, os apóstolos, Barnabé e Saulo. Ou seja, depois você vai encontrar Epafrodito, depois você vai encontrar os apóstolos gregos, né? Você vai encontrar Timóteo, você vai encontrar vários. Agora, você vai encontrar os 12 do fundamento, que também depois virou 13 com Matias, né? Para substituir. E depois, em seguida, já chega Paulo e, no mesmo tempo, Barnabé e Silas. Então, você tem uma lista enorme de apóstolos. Eles não pararam em 12, porém, 12, fundamento. É muito importante fazer essa diferenciação. Eu e você somos apóstolos dessa geração, mas não somos do fundamento. A nossa função é levar a igreja para o fundamento. Buscar, cavar. Onde está a verdade? Onde estão nossas origens? Limpar o romanismo, tirar o paganismo, limpar os costumes e achar a nossa raiz. E vamos chegar onde? Nos 12 apóstolos judeus. Interessante, apóstolo, que eu costumo dizer isso. As pessoas que dizem que os únicos apóstolos que existiram foram os 12 de Jesus, elas são idólatras. Porque disse que nós idolatramos o ministério apostólico, que nós queremos dar um título super poderoso a homens. Mas a pessoa que diz que os 12 de Jesus eram únicos, elas são idólatras, porque elas estão canonizando e colocando homens comuns num patamar muito mais elevado do que deveriam. Então, é como se estivesse colocando ali entre Cristo e a igreja os semideuses chamados apóstolos. Eu vejo que contra o apostólico, ela é muito mais idólatra do que os pseudos apóstolos que têm se levantado aí em busca de títulos, que é um assunto que a gente tem falado aí também, que não fluem no apostólico legítimo, mas no modismo apostólico, que é uma situação que a gente vê também nos dias de hoje. No ano 2000, exatamente no meio do ano 2000, eu recebi uma visita muito especial da presença de Jesus. E ele me falou, deu essa graça de me revelar, de que começaria a restauração dos apóstolos. Ele falou. E que você lembra de Atos 3,19, que diz, convém que os céus retenham a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, Jesus está ainda seguro no céu, aguardando toda uma restauração na terra. Até que chegue esse tempo. Uma das grandes restaurações que aconteceu mundialmente foi a restauração da nação. Muita gente fala, olha, terremoto sempre teve, peste sempre teve, todos os sinais de guerras, rumores de guerra, tudo que você possa imaginar de sinais que apontam para o tempo da vinda, sempre teve na Terra.
Porém, Até, nenhuma até o ano 70, tudo isso já havia acontecido. também. Só que Fome nunca tinha tido a restauração de Israel. fácil. Entende? Agora nós temos restauração de Israel. E segunda coisa, não tinha a restauração dentro da igreja, a nomenclatura apóstola. Porque essa nomenclatura não pertence à comunidade judaica, eles tinham tribos, que Deus prometeu que na restauração nunca mais seriam 12 tribos, como é hoje. Hoje Israel é uma nação consolidada sem a linguagem de tribos. Olha que interessante. E a restauração também dos apóstolos e profetas. E como você tem ensinado também, dos 5 ministérios. Era uma coisa que tinha desaparecido da terra. Então Deus restaurou. Nós estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas. O ministério profético é quase que a voz de Deus na igreja, a voz viva. Porque a palavra de Deus pregada é a voz dos mestres. É a voz dos evangelistas, muitas vezes. Né? A voz do evangelista, eu falo que é a voz do fogo do Espírito. A voz do pastor é a voz da palavra de conselho. A voz do conselho, né? A palavra... Porque o pastor alimenta, né? Ele é um alimentador. E o profeta, no Espírito viva. E a palavra de Deus diz que sem o povo se corrompe. Então, quando nós não temos o temor do Senhor na casa dele, veja bem que o Espírito de profecia tomou o apóstolo Pedro e quando veio o casal mentira, Ananias e Safira, caiu a morte sobre eles por causa do profético que estava sobre Pedro. E aí, o versículo seguinte é que eu gosto, e diz assim, e houve temor na igreja. Ou seja, o temor estava começando a subir, as pessoas já estavam com liberdade para fazer mentira, com liberdade para achar que dá para introduzir na igreja o mal. E foi o primeira malignidade introduzida e foi punida muito rápido pelo espírito de profecia. Hoje está cheio de enganadores andando pelo corpo aí, porque falta profetas. Onde verdadeiros profetas, esses enganadores não vão. Não é verdade? Apóstolo, e isso por uma questão é que, para você que é uma pessoa que já está muito avançada nesse assunto, talvez seja regredir um pouco na conversa, mas é muito importante para a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Tem muito pastor, tem muito apóstolo nos assistindo aqui hoje, e que são pessoas que estão começando a entender um pouquinho do beabá desses assuntos fundamentais. Mas o apóstolo Léo falou ainda há pouco que a igreja foi estabelecida no apostólico e no profético. Né? Então a igreja foi desenvolvida e é necessário que se restaure isso antes do arrebatamento. É necessário que o apostólico e o profético se manifestem para que encontre os fundamentos da fé real, para que a igreja esteja pronta para o arrebatamento. E nesse período da igreja primitiva que foi fundada, é interessante que Atos fala muito mais de apóstolo do que de pastor, muito mais do que de apóstolo do que de mestre, de evangelista. Então, nessa linha de tempo da igreja primitiva e dessa igreja que nós vivemos hoje, nós estamos vendo uma igreja que se moveu praticamente o tempo inteiro nos 3 ministérios, que é o pastor, o mestre e o evangelista. Eu tenho dito isso muito aqui, que a gente sabe disso, uma igreja manca, uma igreja sem o apostólico profético, uma igreja sem o rachi, né? Uma igreja com dificuldade de alcançar as conquistas. Então, a relevância, pelo que você está dizendo aí, a importância do apostólico e do profético se manifestarem hoje, e já está me agregando novidade, é que o apostólico e o profético não apenas vão manifestar as verdades do reino, mas eles vão encontrar o que foi perdido da igreja primitiva, que são os fundamentos. Né? Essa guerra é uma guerra espiritual que aconteceu debaixo do nosso nariz esses anos todos dentro da igreja evangélica. Porque é muito fácil ordenar um pastor, é muito fácil
ordenar um professor, que a gente chama mais de o mestre de professor, para não chamar de mestre. É muito fácil ordenar um missionário, um evangelista, mas nas igrejas mais tradicionais evangélicas, tanto pentecostais quanto as mais fundamentalistas, o título apóstolo e o título profeta sempre foram colocados pelo diabo como títulos assustadores. Então se fala assim, vamos levantar um profeta, vamos levantar um apóstolo. A própria noiva de Cristo se opõe contra isso, e ainda se opõe contra isso, e isso atrasa o avanço da igreja. Faz sentido isso, apóstolo? Faz totalmente sentido. Isso é a prova maior, a ausência, né? Até 20 anos atrás não tinha essa nomenclatura e ela foi restaurada. Agora, existem danos muito grandes quando você tira isso, quando a gente não declara a existência de apóstolos e profetas, há um vácuo no mundo espiritual. Eu estava numa região e Deus falou que precisava soltar decretos, eu já estava embaixo da unção apostólica, no comecinho disso, então não tinha livros, não tinha orientação, não tinha seminário, não tinha nada. Eu fui visitado por Jesus no ano 2000, no mês de julho, no dia 16 de julho de 2000, ele falou que ele ia me tornar um apóstolo dele, utilizou a voz de um profeta para falar comigo e me ungiu e me deu o nome dos 5 ministérios que tinha dentro da minha igreja, quem eram. E nós começamos, então, os 5 ministérios no dia 16/7 do ano 2000. Mudamos até o estatuto da igreja, para não ser mais igreja de diretoria, mas uma igreja de 5 ministérios. Então, daí para frente, a gente começou a tentar entender o que era essa revelação dos ministérios. E foi quando... Perdão, deixa eu beber um pouquinho d'água. Foi quando eu comecei a viajar muito pelo Brasil e Jesus falava para eu ungir apóstolos. E principalmente num lugar, eu lembro do Rio Grande do Sul, a gente fez guerra espiritual e o Senhor me disse que aquele dia ele estava destronando uma potestade daquela região. Só que ele precisa ungir, e me deu a direção de qual era o pastor que estava lá. Você tem que ungir como apóstolo, urgente. E eu fiquei assim, Senhor, mas por quê? E aí ele me explicou que existe um vácuo no mundo espiritual que se torna muito perigoso você confrontar uma potestade e não colocar um apóstolo. Porque o anjo que vem para andar com aquele apóstolo, ele vai ocupar a região espiritual e vai trazer o governo de Cristo através do anjo e do apóstolo. Aquela autoridade espiritual, ele caminha com o apóstolo. Então, se não nomear, vem outra besta maior, vem outra fera e ocupa aquele lugar. E aí a situação daquele lugar fica pior do que antes. Porque se limpar uma casa, deixar adornada, limpa, vai embora e volta outro e traz ainda 7 piores do que aquele. Essa profecia, essa coisa, pode ser aplicada para um corpo humano, mas o Senhor me aplicou ele em regiões celestiais territoriais. Você está me entendendo? Então, Pode falar, pode falar. Então, existe essa necessidade de apóstolos serem escolhidos por Deus, tratados no seu caráter profundamente, para eles poderem liberar as virtudes do reino de Deus em determinada região. Apóstolo Léo, deixa eu lhe fazer uma pergunta que está surgindo no meu espírito aqui agora. Tem muita gente que foi ordenada apóstolo. Eu acho que deu uma travadinha na sua internet aí, né? Será? Acho que travou. Acho que deu uma travadinha na internet do apóstolo Léo, né? Voltou. Está me ouvindo? Está travado? Voltou. Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou. Então tá bom. Existe muita gente. Eu mesmo tenho aqui, debaixo da nossa aliança aqui, muitas pessoas que foram ordenadas apóstolos em situações mais variadas,
mas nunca tiveram acesso a um conteúdo seguro de conhecimento nessa área. Quais são os conselhos que o senhor dá para apóstolos de fonte de conteúdo para poder se aprimorarem nesse ministério? Hoje tem muito livro. Hoje tem uma farta biblioteca no mercado. Você coloca livros sobre profético e apostólico. Nós temos um amigo no Rio Grande do Sul, o Ricardo Vac, que escreveu muito material didático. Agora tem até histologia apostólica já no mercado, coisa que você não tinha. Vou fazer uma disso. por Henrique Smith, segunda-feira, sobre escatologia apostólica. Isso, então. O Coraiola está falando disso também. Então, hoje tem muito material. É só clicar, pesquisar e você vai ver livros muito bons mesmo. Livros de verdadeiros pessoas que estão tendo acesso ao Espírito, né? A minha área apostólica, ela é muito ligada à guerra espiritual. Portanto, eu vejo e experimentei muito na vida a questão do apostólico ligado à batalha. Mas muitos apóstolos que têm livros, eles estão ligados mais ao trabalho da igreja. Eles estão ligados ao trabalho da igreja na terra. O meu é na igreja nos ares. É onde Deus me treinou no Espírito para operar. Então, o meu profético, ele está sempre muito junto com o apostólico profético e muito de guerra de regiões espirituais. Porque, no meu ponto de vista, a principal função que Jesus deu aos apóstolos era ocupar as regiões espirituais, ocupar com o governo de Cristo sobre territórios. Então, e essa minha visão, ela não é tão escrita, ela não tem tanto material nesse sentido, ela não tem muito. Não sei por quê, mas tem menos do que o material mais voltado para a administração da igreja, o evangelismo, a educação religiosa, a estrutura de liderança. Isso tem mais material, sabe? É verdade. Já nessa profundidade da batalha, tem bem menos. E então, fica a dica para o pessoal que tem esse chamado de guerra nos ares e apostólico, seguir o apóstolo Leonildo, porque é um diferencial nessa área. Eu costumo dizer, apóstolo, que é muito difícil ter uma definição fechada sobre o ministério apostólico, porque o apóstolo, ele é um implantador de um projeto, de um arquétipo divino na Terra. O apóstolo, ele é o rei do Antigo Testamento, se manifestando no Novo Testamento. Eu até escrevi recentemente um livro chamado Davi Apostólico, que eu explico isso. Então, o governo que Deus deu para Abraão foi muito diferente do governo que Deus deu para Daniel, do governo que Deus deu para Ezequiel, que Deus deu para José, para os patriarcas, para os reis, para os governadores. Da mesma forma, Deus vai dar um apostolado de uma maneira para o Léo, ele vai dar um apostolado de outra maneira para o Coraiola, ele vai dar um apostolado de outra maneira para o Hermínio. Os apostolados, eles se diferenciam muito na sua maneira de operar, mas todos eles têm um propósito de implantação do governo de Deus na Terra, seja em níveis celestiais, seja em 7 montes, conquista de território, ato profético, implantação de igrejas. É por aí? Sim, sim. Então, existe uma... Mas, com certeza, por exemplo, alguém pergunta quem que escolhe apóstolo, quem que determina quem vai ser um apóstolo. Isso você pode encontrar a resposta no próprio Efésios, capítulo 4, que fala que Jesus deu outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o dom ministerial, é um chamado ministerial, é de Jesus. E eu vou ler aqui para vocês, em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 4 diz:
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Você tem três coisas aqui. Você tem o Espírito, você tem o Senhor e você tem Deus. Então você tem três expressões de Deus, Pai, Filho e Espírito. E cada um tem uma função específica. Há diversidade de dons, os dons espirituais. Mas quem é que é responsável? O Espírito. Há diversidade de ministérios, mas quem é responsável? O Senhor, Jesus. E há diversidade de operações. Quem é o responsável? Deus Pai. Então, o céu é organizado. O céu sabe o que cada um tem que fazer. Nenhum entra na atribuição do outro. Nem o legislativo entra no judiciário, nem o judiciário entra no executivo. Essa briga é na terra. No céu, eles são independentes, unidos, harmônicos, soberanos e coordenados. Não tem conflito, mas todos são bem distribuídos. Então, quem é responsável pelos ministérios? É Jesus. E quem é responsável por equipar esse ministro? É o Espírito Santo. Jesus escolhe pessoas. Jesus escolhe homens, mulheres, e o Espírito Santo treina e capacita e põe os dons nessas pessoas. Libera os anjos para essas pessoas. E o Pai é o maestro que tem a baqueta na mão e que rege tudo. Por isso que mesmo Jesus escolhendo Pedro, Tomé, escolheu Bartolomeu, quando Judas se perdeu, ele disse assim, que ele não havia perdido nenhum dos que o Pai lhe deu. Ou seja, mesmo que ele escolheu, ele seguiu uma orientação do Pai. Por isso o Pai é que opera tudo em todos. Mas a primazia de escolher pessoas para o ministério é Jesus. E a função de equipar essas pessoas é do Espírito Santo. É do Pai. Então, pode falar. Às vezes dá uma Estou te travadinha ouvindo, na pode sua... falar. Mas eu acho que verdade, dá para a gente... Pode falar. Vamos lá. Tem uma coisa interessante nesse texto que o irmão leu aí, é que Jesus ele dá os ministérios, está lá em Efésios capítulo 4. Né? Ele distribuiu, chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas. Agora, os dons são do Espírito Santo. E aí fica uma situação. Tem muita gente que recebe o ministério, mas não busca no Espírito Santo o fluir dos dons. Eu tenho falado muito sobre essa importância de que as pessoas elas entendem a Trindade de uma maneira muito errada. Então elas falam assim, não, se eu estou com Jesus, eu estou com o Pai. Se eu estou com o Pai, eu estou com o Espírito Santo. E não entendem que, olha, eu recebi de Jesus o ministério de pastor, mas eu preciso buscar no Espírito Santo os dons para que eu possa tramitar nesse ministério. Eu recebi de Deus uma operação, de Jesus um ministério, mas eu preciso buscar no Espírito Santo uma capacitação, uma maturidade e uma unção para que eu possa tramitar. E aí a gente entra no assunto que é a vida no Espírito, o mover do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, né? O falar em línguas, para quem entende a profundidade desse assunto. E percebe também que a escolha de Jesus, ela pode até ser no início da vida cristã da pessoa. Ele pode receber uma palavra profética, que ele vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que vai ser um profeta, que vai ser um... Mas, normalmente, vai ter que ter um caminhar. Por 1 ano e meio. Ele demorou 1 ano e meio para separar 12. Então, nesse 1 ano e meio, ele ficou observando, andando, e
no último dia que ele ia escolher, ele ainda passou a noite toda em oração e de manhã ele escolheu 12. Então, quando ele queria saber do pai quem é, para dar, faria o trabalho depois sobre esses homens. Jesus faz o treinamento, o discipulado, anda junto. Por isso que o principal é andar com Jesus. Quem tem um chamado tem que andar com o chefe, tem que ficar leal a ele, alinhar a visão com ele. Então, essa Tem gente que ainda não entendeu o que é andar com Jesus. Então a pessoa vive o ministério para ela mesma, para construir o governo dela, para construir o reino dela, as conquistas dela. Não buscou a Cristo. Tem um texto que eu tenho falado muito, apóstolo, que está em Efésios capítulo 4, né, que é o texto dos ministérios, dos 5 ministérios. No versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, que é isso aí, ao homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Né? Então, essa é a obra que Cristo está fazendo na igreja hoje para preparar a igreja para o arrebatamento. Qual é a obra? Nos levar ao conhecimento do Filho e à estatura completa de Cristo. Como essa estatura completa de Cristo se manifesta? Quando os 5 ministérios se entenderem e se desenvolverem. Por quê? Porque Cristo, ele tirou as vestes dele e jogou sobre a igreja através de 5 ministérios. Então, quando ele dá um para apóstolo, outro para pastor, outro para profeta, outro para mestre, outro para evangelista, ele diz assim: olha, o meu potencial eu estou distribuindo para minha noiva. Agora, quando vocês aprenderem a fluir nisso aí juntos, vocês vão alcançar a estatura de varão perfeito, a unidade da fé, o conhecimento do Filho, e aí sim o reino vai avançar e eu posso buscar a noiva. Após estabelecer numa congregação 5 ministérios, e sendo verdadeiramente eleitos por Jesus, não foi escolha humana e não foi motivação errada, quando se estabelece numa comunidade verdadeiramente os 5 eleitos de Deus e ela se completa, há um confronto nas regiões celestiais muito grande. E a primeira coisa que é confrontado é o espírito do romanismo. Por quê? Porque vai cair a força do domínio papal. O que é isso? É o individualismo. Quando você é apenas o líder máximo de uma igreja, você corre um sério risco, porque essa liderança isolada, única, por mais que tenha, mas que todos são muito abaixo de você, e não tem ninguém, porque 5 ministérios acaba ficando unido como 5, vamos dizer, 5 cabeças. Jesus é o cabeça, mas ele se expressa pelos 5. Isso foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque teve que morrer, quebrar, e eu tive que dividir, porque eu era pastor, desde tradição, e aí eu achava que eu era o único líder, e Jesus teve que nos fazer ser um corpo de liderança, diferente de ser um líder. Quando quebrou isso, ele diz: agora eu quebrei o espírito da idolatria. O espírito de romanismo está sendo quebrado. Eu estava pregando isso numa igreja, e quando a gente falou, tinha várias bandeiras, assim, quadros em cima de nações. Quando eu disse isso, o quadro da Itália derrubou lá de cima. Pá! Espatifou no chão da igreja. O da Itália, do romanismo. Aí, Caramba. E sempre Deus sinaliza. Agora, esta dificuldade para quebrar o ego. Você dividir, por exemplo, teu ministério, você tem um parceiro, alguém que você olha no olho assim, que você presta conta para ele, que você abre o seu coração, que você não se vê acima e ama igual. Se tiver isso na sua vida, meu irmão, o ministério nunca vai cair. E isso tem sido muito difícil, porque é isso que chama apóstolos e profetas. Um rei tinha que olhar para um profeta que fosse falar com ele com humildade. Era a boca de Deus. E o profeta tinha que ter uma ética de respeito e honra àquele homem, que ele não podia
feri-lo com palavras pessoais. Se tinha que trazer algum recado, tinha que ser de Deus e com muita convicção e ainda ficar ao lado para ajudar, como Natan e Davi. Então, quando nós líderes, pastores ou mestres ou apóstolos, profetas, tivermos esse nível de parceria com alguém no nosso ministério, nós encontramos o caminho. Nós derrubamos qualquer falso Deus que estiver rodeando o nosso ministério. E a maioria não tem. Esses são os maiores desafios da igreja de hoje. O primeiro é entender os 5 papéis com clareza, com profundidade. Esse é um desafio. O segundo desafio é relacionar esses 5 papéis em unidade e amor. Também é um baita desafio. Tem muitos ministérios que já amadureceram nisso, mas olhando a igreja como um todo, nós estamos ainda muito atrasados. E eu estava pensando sobre uma coisa, apóstolo. São coisas que vêm na minha cabeça, né? São as minhas ricardices aqui. Me corrija se eu estiver errado. Mas nós vemos na história da igreja e também na história judaica o rei e o profeta andando juntos, o apostólico e o profético andando juntos. Quando eu vejo um rei sem o profeta, ou quando eu vejo um apóstolo que não ouve o profeta, eu vejo a heresia, o paganismo, a síndrome de Nabucodonosor se manifestar. E quando eu vejo um profeta que não se relaciona com o rei, eu vejo feitiçaria e não governo. Porque o profeta ele vai receber todas as informações, mas não vai encontrar aplicação. Então ele move o sobrenatural sem propósito. Então o apóstolo e o profeta eles precisam ser como carne. Um dos grandes sinais de maturidade que você vai encontrar em apóstolos e profetas é quando eles estão em uma harmonia muito boa. Quando há um respeito muito grande entre um e outro. Você sabe que você encontrou um par, um gêmeo mesmo do Espírito. Quando você encontrar em igrejas, em movimentos, ministérios, 2 homens de Deus que se respeitam profundamente e que têm a liberdade de serem verdadeiros um com o outro, sem nenhum medinho, sem nenhum espírito de opressão, sem nenhum domínio. Quando você encontra isso, você encontrou verdadeiramente dupla, apóstolo e profeta. E é isso uma das chaves espirituais maiores dentro do Reino de Deus. Jesus fez com que os seus discípulos, ele trabalhou para que os seus discípulos chegassem nesse patamar, né? E ele sempre se pôs como menor para poder isso entrar neles, porque a força é muito grande de nós queremos ser um pouquinho maior que os outros. Isso é um imã, é a mega natureza satânica. Todos somos picados com essa coisa de olharmos para nós e acharmos que somos um pouquinho, pode não ser muito, mas somos um pouquinho melhor do que a maioria que está atrasada, que está para baixo. Isso é horrível. Isso é horrível. Então você tem que encontrar os parceiros onde você considera ele superior a você, onde você verdadeiramente tem a coragem de despir sua maior vergonha diante dessa pessoa. Se você tem isso, glória a Deus. Se não tem, procura. E não é preciso ser só um apóstolo, um pastor, não. Isso vale para o corpo também. Isso é um princípio eterno. É Davi e Jonatas. Entende? Amém. Quem é que te protege contra o Saul, contra a carne? Quem é que te blinda? Quem é que te compartilha a capa? Quem é que te dá um arco? Quem é que é o seu escudeiro, meu irmão? Porque um dia você vai proteger, mas outro dia vai te proteger. Fantástico. Isso é fundamental. Se alguém quiser, se eu não me engano, tem uma mensagem no YouTube, Apóstolo Léo Oliveira, é minha página. Aproveita e faça jabazinho, entra lá, clica lá, que eu não falava, não fazia nada, agora comecei a fazer, então a gente precisa do apoio dos irmãos. Se vocês querem nos ajudar, vai lá no Apóstolo Léo Oliveira, não sei se está
AP Léo Oliveira, ou tá a minha foto, e tem uma mensagem, você clica, escreve-se lá, e chama-se O Poder de uma Aliança. Gente, assiste essa mensagem. Ela é muito forte mesmo, porque eu fui para a igreja pregar e eu estava em oração antes do culto e o Espírito Santo falou, me mostrou uma visão de um ouro denso, líquido, descendo sobre aquele ambiente. E eu tenho uns sinais com Deus, quando Deus vai me dar um maná, mas não é uma mensagem que vai estrondar, desce um óleo. Quando vai vir algo mais forte, vai engrossando o caldo. E quando ele vai dar algo, ele põe ouro descendo. E aquele dia eu vi ouro descendo. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer fazer nesse lugar que eu estou vendo uma dimensão que vai... Aí ele pegou e falou assim, eu quero que você fale de amizade, de aliança. Exato, alguém colocou aí o poder de uma aliança no YouTube, isso aí. E aí eu subi para o altar sem a mensagem, esperando. E foi o final, foi assustador o vínculo que foi criando entre aqueles irmãos, a quebra de uma força maligna, e eu descobri naquele dia esse princípio. Uma outra experiência que me fez crescer muito para entender foi quando eu era bem novo, ainda no apostolado, estava começando. Eu escutei uma voz falando comigo no sonho, levanta-te. E eu pensei que era um anjo me chamando para eu acordar, para orar. E a voz insistia, e eu estava tentando acordar, de repente, alguém pegou meu pijama e puxou da cama, e eu acordei com aquele puxão, acordei levantando, e falando, levanta-te. Quando eu sentei na cama, pensei, deve ter que orar alguma coisa, Jesus está falando comigo, eu não sei. A porta do quarto, alguém bateu. Mora eu e a esposa naquela época. Quem está dentro do meu quarto, batendo na porta? E eu escutei a mesma voz que disse, levanta-te, falou assim, é Jesus. Eu escutava na mente. E eu respondi na mente também, se é Jesus, pode entrar. A porta do quarto abriu, ele entrou e sentou do meu lado na cama. Eu não via o rosto dele, eu sentia ele, aquela leveza, aquela coisa gostosa, e ao mesmo tempo não foi luz. Eu falei, disseram que Jesus é um luzão, né? Aí eu pensei, eu já sei, eu vou pôr as mãos no rosto dele, e levei para pôr. Quando eu fui fazendo assim de lado para pôr, porque o colchão abaixou, na hora que ele sentou, o colchão balançou no escuro. Eu levantei os braços e fui pôr no rosto dele. Só que veio um temor tão grande, eu não consegui. Eu abaixei e falei assim, Jesus. Ele disse, quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei a muitos. Eita. Eu disse na mente, Jesus, isso já aconteceu. Como o senhor está dizendo, quando for levantado? Isso já aconteceu, o senhor já foi levantado na cruz. Ele disse, na cruz, sim, mas na sua vida ainda não. Eu quero ser levantado em você para me atrair as pessoas. Glória. Léo, as pessoas são atraídas por Jesus e não por personalidades. Jesus é quem quer atrair. Tem muita gente tentando atrair multidão, muita gente lutando por isso, pelo amor de Deus, não luta por isso. Luta para deixar Jesus crescer. Glória. E deixa o resto com ele. Então, naquela hora, quando ele falou esse versículo, eu disse que ele já tinha levantado, ele falou, não, sua vida ainda não. E eu queria, então, daí em diante, eu tinha uma obsessão na vida, eu queria que Jesus se levantasse na minha vida. E eu comecei a incluir isso na minha oração e tentar entender como é que ele se levanta e que isso é essa. Então, numa igreja, no domingo, o povo estava cantando aquele cântico, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te. Espírito de maldição, fora! Espírito de rebelião, fora!
lembra? Levanta-te. A hora que eu vi que eu parei na porta da igreja e eu falei assim, Deus, de novo, levanta-te. Aí o Espírito Santo falou comigo, está errado. Eu falei, o quê? Ele diz, a coreografia. Eu falei, como que é? Ele falou assim, espírito de rebelião, fora! Espírito de maledicência, fora! Espírito de prostituição, fora! Levanta-te, levanta-te, Senhor. Ela fora. Convém que ele cresça e diminua. Eu não sei, gente, se vocês estão sentindo aí, mas aqui está uma atmosfera de unção muito forte, muito forte. É tremendo. Eu sei o que é isso, gente. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Olha, primeiro, é desafio para vocês seguirem o Apóstolo Léo no Instagram, sigam ele e vai lá no YouTube dele. Apóstolo Léo é um homem que, apesar de ser quem é hoje, nunca se preocupou em ficar fazendo marketing na internet. Eu sempre percebi isso. Sempre foi muito discreto. Mas hoje é o tempo da tecnologia, infelizmente, por causa dessa quarentena. Então, vocês têm que segui-lo e aproveitar esse manto, essa unção que está sendo transferida através do apóstolo Léo. Segunda coisa, gente, prestem atenção no que eu vou falar. Prestem atenção nisso. Na minha descrição, você vai clicar, você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Se você mandar lá no meu WhatsApp um print dessa tela aqui, dessa aula, dizendo que assistiu essa live, eu vou dar um presente para vocês. Agora, é só para quem assistiu em tempo real, tá? Quem assistir por YouTube, aí vai ter, senão daqui a pouco, daqui a 50 anos, eu vou ter que estar continuando dando presente, né? Então, para quem assistiu hoje, né, a tempo real, aqui no Instagram, manda um print da live no meu WhatsApp, que está aqui na minha bio, você vai encontrar no meu WhatsApp, eu vou dar um presente. Qual vai ser o presente? Eu vou dar um e-book meu. Que e-book é esse? Um e-book que eu escrevi, revelado pelo Espírito Santo e pela palavra, há alguns anos atrás, e Deus tocou no meu coração de pedir ao apóstolo Léo para prefaciar. E aí eu mandei um e-mail para o apóstolo Léo, o nome do e-book é o Nome de Deus, eu falo sobre Yeshua, sobre o nome de Cristo, e o apóstolo Léo me respondeu, falou assim, olha, eu estou lendo esse livro sentado aqui em Jerusalém, e prefaciou o livro e mandou para mim o prefácio. Então, eu vou presentear quem me chamar. Então, tem que me chamar aqui no WhatsApp, tá? Outra coisa aqui para a gente entrar para as considerações finais. Amanhã, às 10 da manhã, no horário de Brasília, eu vou ter mais uma live com o apóstolo Coraiola. E nós vamos falar sobre atos proféticos. Vai ser uma live estremecedora, um assunto tão relevante também. Então, se vocês puderem, tiverem possibilidade, estejam 10 da manhã conosco. São duas coisas. Então, o presente você recebe hoje, o e-book, e amanhã, live com Coraiola, 10 da manhã. E sigam o apóstolo Léo. Eu também vou estar assistindo esses vídeos. Muito obrigado. Muito obrigado pela propaganda. Muito obrigado. Não, você merece. Agora, eu estou aprendendo. Eu sou uma formiguinha aqui perto de você, da sua experiência. Então, eu acho que nós temos aqui, apóstolo, mais 5 ou 6 minutos. Você pode falar à vontade as considerações finais. Aqui, daqui a pouco, vai aparecer que faltam 2 minutos. Aí, quando aparecer, eu vou fazer. Aí você já sabe que é para cortar, para a gente salvar o vídeo aqui, viu? Mas fica à vontade, meu querido. Eu já te agradeço pelo seu tempo preciosíssimo. Quanto tempo nós temos ainda? Nós temos cerca de... Na contagem do seu tempo foi... Nós temos cerca de 5 ou 6 minutos. Quando faltarem 2 minutos, vai aparecer aqui. Eu vou fazer assim quando faltarem. Legal. Então, eu vou concluir essa experiência para mostrar o crescimento disso em nós para a formação da estatura do varão perfeito. O que é formar um varão perfeito à medida da estatura de Cristo? É uma linguagem dificílima, não é fácil.
mas diante das experiências que Jesus vai dando, então quando ele falou que ele precisava levantar e eu orar, eu me lembro que eu estava em Sertãozinho numa igreja e eu pedi ao pastor que ele abrisse o tempo para eu orar de madrugada. Era meia-noite e pouco. E ele foi comigo, enjoelhamos no tapete vermelho. E aí eu comecei a orar e comecei a exaltar Jesus, falar com ele, porque eu tinha visto ele há uma semana atrás, aquilo estava mexendo comigo, eu queria saber esse negócio de sai isso, sai aquilo, levanta-te. E eu estava orando isso, de repente eu vi Jesus na minha frente, muito alto, muito grande, ele sumia de vista para cima, eu via só o manto branco dele assim, subindo, e eu olhei para cima, e como se estivesse lá embaixo, e eu olhava, e era como se eu visse essa parte aqui dos dedos dele, porque eu estava olhando de baixo, e ele de pé. E eu pequenininho, eu falei, Jesus, como ele é grande, eu não vejo o fim, eu só vejo as suas, até a altura da sua mão eu vejo. Eu disse para ele assim, Senhor, levanta-te na minha vida. Eu disse isso, ele sumiu. E eu estava de pé e procurei, não vi mais, a visão acabou. Eu olhei para o chão, olhei para baixo, e eu vi Jesus desse tamanho, assim, desse tamanho. Ele estava com um palmo no chão, entre os meus pés, olhando para cima. Aí eu olhei para baixo, inverteu. Antigamente eu estava pequenininho e ele estava gigantão. Agora ele estava pequenininho e eu estava um gigantão. E provavelmente ele estava vendo a ponta do meu dedo. Deus, uma visão inversa, compreende? E quando eu olhei para baixo, eu falei, Jesus, o que aconteceu com o senhor? Aí ele gritou com a mão na boca assim, esse sou eu em você. Eu falei, só isso? Só isso? Só tem essa presença do Senhor em mim, não tem nada de ti, Jesus. Glória a Deus. Eu orava, querendo saber como que Cristo ia crescer. Um dia, veio lá no Rio de Janeiro, aí na sua boa terra aí, estava tendo um congresso da DONEP, e o Jorge Linhão pregando. Eu cheguei atrasado, nem sei o que ele estava pregando, eu só sei que ele terminou perguntando assim. Ele falou assim, sabe que deu a manga, a jabuticaba, sabe que criou um tecido mais macio, outro mais rústico, sabe que ele fez amarelo, azul, verde? Não, ele falou, porque ele quer agradar todos os filhos, ele tem milhares e milhões de filhos, então ele fez tudo variado, diversificado, para ver se agrada a todos. É a única coisa, uma voz dizendo, cada vez uma manga, usasse um tecido da cor que você gosta, fizesse algo que te dá para fazer, você dissesse, muito obrigado, Senhor. Cada vez que fizesse alguma coisa, dissesse, obrigado, o céu recebe mais ou menos 2 assim, minutos. a fruta está podre. Nossa, esse dia está tão quente, esse tecido agarra demais, né? 2 minutos. Então, faltava gratidão. Naquele dia, quando eu comecei a pedir perdão a Deus pela falta de gratidão e senti um estouro dentro do meu abdômen. Eu falei, que é isso, Jesus? Aí eu vi Jesus aumentando. Ele não estava mais de um palmo. Eu disse assim, ó, tum! Jesus vai crescendo e ocupando os espaços até que chegou a dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nesse dia, glória, eu espero que chegue a estatura de varão perfeito e complete na vida dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre, para que Cristo, multidões, ensinar a igreja na vida do profeta, na vida do mestre, do apóstolo, do pastor. Amém. Pessoal que está em casa, salva de palmas para Jesus através da vida do apóstolo Léo aí. Meu irmão, doutor da ele cresce. Eu vou ter reservado depois pelo WhatsApp, aí vou pegar com a sua esposa, mas para mim foi maravilhoso, inesquecível. Vou salvar no YouTube, viu? Minha gratidão eterna pelo seu tempo. Precisando de alguma coisa, sabe que você vai poder contar comigo sempre, tá ok? E, gente, muito quem obrigado. Está perguntando meu WhatsApp, é na minha descrição, tem um link, você clica, vai aparecer meu WhatsApp. E ficamos por aqui. Que pena que o tempo passou tão rápido.
mas vai ficar no YouTube essa Verdade. live para quem assistir de novo. Beijão, apóstolo. Eu Obrigado. vou